O convite chegou de forma simples demais para algo que logo se mostraria tão errado. Um conhecido me disse que havia um rio no interior, distante de qualquer vila grande, onde um peixe específico nunca era capturado. Não porque fosse rápido ou forte demais, mas porque sempre parecia estar um passo à frente. Chamavam aquilo de superstição. Eu chamei de desafio. A viagem até o rio durou horas por estradas estreitas, cercadas por mata fechada. Quanto mais eu avançava, menos sinais de presença humana apareciam. O sinal de celular sumiu. O céu ficou mais fechado e o ar ganhou aquele cheiro úmido que anuncia lugares antigos, pouco tocados. Quando cheguei, soube imediatamente que aquele rio era diferente. A água não era escura como a do Amazonas, mas opaca, leitosa, refletindo o ambiente de forma distorcida. O curso parecia lento demais, quase parado em alguns pontos. As margens eram tomadas por pedras lisas e raízes grossas que se estendiam para dentro da água como membros submersos. Nenhum inseto pousava ali. Nenhum peixe saltava. O silêncio não era ausência de som, mas contenção. Montei o acampamento ainda com luz natural, mas a sensação de estar sendo observado não demorou a surgir. Não vinha da mata. Vinha do rio. Cada vez que me aproximava da margem, sentia como se algo ajustasse a própria tensão em mim. Enquanto preparava o equipamento, lembrei do aviso que ouvi antes de partir. Um morador antigo disse que aquele peixe não atacava. Ele aprendia. Que cada tentativa frustrada o tornava mais atento, mais paciente. Que ele guardava algo de cada pescador que ousava tentar capturá-lo. Ignorei. Ao lançar a linha pela primeira vez, senti algo diferente. O anzol mal tocou a água e a superfície reagiu com pequenas ondulações, como se o rio tivesse reconhecido o gesto. A linha afundou lentamente, sumindo além do que eu esperava para aquela profundidade. O céu começou a escurecer rápido demais. Sentei-me próximo à margem, observando a água imóvel, tentando convencer a mim mesmo de que aquilo era apenas ansiedade. Foi então que ouvi. Meu nome. Não veio da mata, nem do vento. Veio da água. Baixo, arrastado, como se alguém estivesse testando o som das palavras pela primeira vez. Levantei de um salto, o coração disparado, olhando ao redor. Não havia ninguém. Apenas o rio, calmo, atento, refletindo um céu que já não parecia natural. E naquele momento, entendi que eu não havia chegado ali por acaso. O rio já me conhecia. Fiquei parado por tempo demais, tentando entender se aquilo que ouvi havia sido real. Meu nome ainda ecoava dentro da cabeça, como uma palavra mal pronunciada que insiste em se repetir. O rio permanecia imóvel, tranquilo demais para alguém que acabará de falar. Aproximei-me da margem com cautela. A água leitosa refletia meu rosto de forma distorcida, alongando meus traços, tornando meus olhos maiores do que deveriam ser. Por um instante, tive a sensação de que a imagem não acompanhava meus movimentos no mesmo ritmo. A linha de pesca continuava esticada, afundando em silêncio. Decidi recolhê-la devagar, mais por necessidade de movimento do que por esperança de capturar algo. O peso surgiu quase imediatamente. Não um tranco violento, mas uma resistência firme, calculada, como se algo do outro lado tivesse antecipado minha decisão. O rio reagiu. Pequenas ondulações começaram a se formar ao redor do ponto onde a linha entrava na água. Não se espalhavam ao acaso. Elas se moviam em padrões repetidos, círculos que se fechavam e se reabriam, como se estivessem sendo desenhados por algo consciente. O medo começou a se instalar de verdade. Enquanto puxava a linha, notei algo preso às raízes submersas próximas à margem. Era um chapéu de palha antigo, encharcado, coberto de lodo. Reconheci o modelo. Era o mesmo usado por pescadores da região, décadas atrás. Ao lado dele, vi uma faca enferrujada, ainda presa a um cinto de couro quase desfeito. Aquilo não era lixo trazido pela correnteza. Estava ali há muito tempo. Soltei a linha por instinto, e o peso desapareceu imediatamente, como se aquilo estivesse apenas aguardando minha reação. O silêncio voltou a dominar o lugar, mas agora parecia carregado de expectativa. Foi então que ouvi novamente. Meu nome, outra vez, mais claro. Dessa vez, veio acompanhado de outro som. Um arrastar lento sob a água, como se algo grande estivesse se movendo rente ao fundo, contornando a margem onde eu estava.
A superfície se deformava levemente, revelando um volume alongado que desaparecia e reaparecia entre sombras. Não vi o peixe por completo, apenas fragmentos. Escamas grandes, claras demais para aquele rio, surgiam sob a água como placas enterradas. Algumas pareciam rachadas, marcadas por cortes antigos. Outras refletiam a pouca luz restante do dia de forma irregular, como se fossem polidas pelo tempo. A forma passou por baixo de mim e seguiu adiante, lenta, sem pressa. Era grande demais para se esconder completamente, mas parecia escolher o quanto queria ser vista. Minha respiração estava curta. Cada pensamento racional que tentava formar-se dissolvia diante da evidência de que aquilo não era apenas um animal. Não era só um peixe raro ou esperto. Havia intenção naquele movimento. Curiosidade. Quando a forma finalmente parou, a água ficou completamente imóvel. O rio inteiro parecia ouvir. E então, pela terceira vez, ouvi meu nome. Mas agora, ele não vinha sozinho. Veio acompanhado de lembranças que não eram minhas. Vozes de homens cansados, pedidos sussurrados, promessas quebradas. Sentia um peso estranho no peito, como se aquelas memórias estivessem tentando encontrar espaço dentro de mim. O peixe não havia sido fisgado. Ele havia me fisgado primeiro. A noite caiu sem aviso. Não houve aquele período em que o céu escurece aos poucos. Em um momento, ainda havia luz suficiente para distinguir as margens. No seguinte, tudo estava envolto em tons profundos de azul e cinza, como se alguém tivesse fechado uma cortina sobre o rio. Acendi a lanterna. O feixe de luz tocou a superfície da água e foi absorvido quase por completo. Aquele rio parecia engolir a claridade, recusando-se a revelar profundidade ou forma. Mesmo assim, percebi movimento. Não rápido, lento e constante, acompanhando cada passo que eu dava à beira da margem. Decidi montar o acampamento ali mesmo. Ir embora àquela altura parecia pior do que ficar. O caminho de volta passava por trechos de mata fechada, e a sensação de estar sendo seguido era ainda mais intensa longe da água. Enquanto armava a barraca, notei marcas no chão úmido. Não eram pegadas humanas, nem de animal comum. Eram sulcos longos, paralelos, como se algo pesado tivesse sido arrastado do rio para fora e depois devolvido à água. As marcas terminavam exatamente onde a margem desaparecia. A lanterna tremia em minha mão. Sentei-me próximo ao fogo baixo que consegui fazer e fiquei observando o rio. A superfície permanecia calma, mas agora refletia estrelas distorcidas, como se o céu estivesse quebrado ali. Em certos momentos, uma sombra surgia sob a água, permanecia por alguns segundos, depois sumia. Não havia ataques. Não havia ameaça direta. Havia observação. Senti então uma presença atrás de mim. Virei o corpo rápido, apontando a lanterna para a mata. Entre as árvores, vi algo se mover. Não saiu completamente da escuridão, mas deixou ver o suficiente para me gelar. Era a cabeça do peixe, fora da água. Ela surgia entre as raízes, apoiada de forma antinatural, como se o corpo estivesse parcialmente enterrado no solo encharcado. Os olhos eram grandes, escuros, atentos demais. Não piscavam, não se moviam. Apenas me observavam com uma paciência que não combinava com o animal. A boca abriu levemente, sem mostrar dentes. O som que saiu não era um rugido nem um sopro. Era um arrastar de ar úmido, pesado, acompanhado por algo que soou perigosamente próximo da fala. Não entendi palavras, mas entendi intenção. O peixe não precisava se aproximar. Ele já estava perto o suficiente. Quando pisquei, a forma não estava mais ali. A margem estava vazia. O rio, imóvel. Mas o cheiro de água antiga permanecia no ar, forte demais para ser ignorado. Aquela criatura estava aprendendo meus movimentos, minhas reações, meu medo. E eu sabia, com uma certeza desconfortável, que ela só apareceria completamente quando decidisse que já sabia o suficiente sobre mim. Acordei no meio da madrugada com a sensação clara de que alguém estava me chamando. Abri os olhos rapidamente, o coração disparado, mas o acampamento estava intacto. O fogo havia se apagado, restando apenas cinzas frias. A barraca parecia menor, apertada, como se o ar ali dentro estivesse mais denso. Foi então que percebi. O som vinha de fora.
Não era exatamente uma voz. Era uma tentativa. Algo repetindo meu nome com a entonação errada, alongando sílabas de forma artificial, como alguém aprendendo a falar observando de longe. O som vinha do rio. Saí da barraca com cautela, segurando a lanterna com força. A margem estava coberta por uma neblina baixa que não existia horas antes. A água refletia a lua de forma distorcida, quebrada, como se estivesse sendo vista através de um vidro trincado. No centro do rio, algo se movia. A forma do peixe emergiu lentamente, muito mais do que antes. Agora eu podia ver quase todo o corpo, longo e pesado, parcialmente fora da água. As escamas refletiam a luz em tons opacos, algumas cobertas por musgo e marcas escuras. Ele não parecia lutar contra a gravidade. Parecia confortável fora da água, como se aquele limite não fosse tão rígido quanto deveria ser. A boca se abriu devagar. Dessa vez, ouvi palavras. Meu nome foi pronunciado quase corretamente. A voz vinha de dentro da garganta da criatura, profunda, arrastada, misturada com o som da água escorrendo por escamas antigas. Não havia raiva. Havia curiosidade. O peixe inclinou levemente a cabeça, imitando um gesto humano. Em resposta, senti uma pressão forte na cabeça, como se algo estivesse sendo examinado por dentro. Lembranças minhas surgiram sem aviso. Minha infância à beira de rios, minha primeira pescaria, histórias que ouvi e ignorei. Ele estava copiando. A superfície da água começou a refletir imagens que não pertenciam ao presente. Vi silhuetas humanas na margem, pescadores de outras épocas, todos olhando para o mesmo ponto onde eu estava. Alguns não tinham rosto, outros sorriam de forma vazia. Tentei recuar, mas meus pés afundaram levemente no chão encharcado. O rio parecia mais próximo do que antes, como se tivesse avançado sem que eu percebesse. O peixe fechou a boca e mergulhou parcialmente, mas não desapareceu. Apenas mudou de posição, circulando o acampamento, emergindo em pontos diferentes, sempre repetindo sons, palavras incompletas, fragmentos de voz. Ele estava treinando para falar comigo, ou como eu. E naquele momento, compreendi que aquilo não terminaria com fuga ou luta. O rio não queria meu corpo. Queria algo mais difícil de devolver. Minha identidade. O céu começou a clarear pouco antes do amanhecer, mas a luz não trouxe alívio. A neblina continuava espessa sobre o rio e a sensação de proximidade não havia diminuído. Era como se a água tivesse avançado durante a noite, reduzindo o espaço entre mim e aquilo que me observava. Eu já não ouvia mais meu nome sendo chamado. Isso foi o que mais me assustou. O silêncio parecia intencional, como se a criatura tivesse terminado de aprender. Permaneci parado à margem, com o corpo rígido, esperando algum sinal, qualquer coisa que indicasse o próximo passo. O rio permanecia calmo, excessivamente calmo, como se estivesse satisfeito. Decidi ir embora. Arrumei o acampamento com movimentos mecânicos, evitando olhar diretamente para a água. Cada objeto guardado parecia perder significado, como se não me pertencesse mais. Quando empurrei o barco para o rio, senti uma leve resistência, não física, mas psicológica, como se estivesse atravessando um limite ao contrário. Enquanto remava, percebi algo errado. A água refletia meu rosto de forma estranha. Não era apenas distorção. Havia atraso. Meus movimentos pareciam acontecer antes do reflexo. Em certos ângulos, o rosto refletido mantinha uma expressão diferente da minha, um olhar mais atento, mais calmo, como se estivesse aprendendo a ser eu. Ao me afastar, ouvi uma última coisa vindo do rio. Não foi meu nome. Foi uma frase curta, dita com dificuldade, mas clara o suficiente para ser entendida. Ela soava como algo que eu já havia dito muitas vezes ao longo da vida. Parecia a minha voz. Não olhei para trás. Cheguei à estrada pouco depois do nascer do sol. O mundo parecia normal demais. Pessoas passavam, carros seguiam seu caminho, e ninguém percebia nada de errado em mim. Mas eu sentia. Algo estava deslocado, como uma peça fora do lugar. Com o passar dos dias, comecei a notar pequenas mudanças. Pessoas próximas hesitavam a falar comigo, como se algo na minha presença causasse desconforto. Às vezes, ao me ouvir falar, franziam a testa, como se reconhecessem o tom, mas não a intenção.
Em sonhos, eu voltava ao rio. Via o peixe parado sob a superfície, imóvel, praticando expressões humanas, repetindo palavras, ajustando a entonação. Não havia pressa. Ele tinha tempo. Hoje, evito qualquer lugar com água parada. Evito espelhos por tempo demais. Evito dizer meu nome em voz alta. Porque sei que, em algum ponto daquele rio esquecido, existe algo que responde quando alguém chama por mim. E tenho certeza de que, quando ele decidir sair da água por completo, ninguém vai notar a diferença. Se essa história te deixou com o coração acelerado, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a continuar trazendo novas histórias como essa. Comenta aqui embaixo o que você acha que realmente vive naquele rio. E não sai daí. A história 2 já vai começar, e o que vem a seguir é ainda mais perturbador. Eu sempre soube que aquele trecho do rio não era comum. Não havia correnteza visível, mesmo sendo largo o suficiente para engolir barcos inteiros. A água permanecia lisa, imóvel, como se estivesse suspensa no tempo. Nenhum inseto tocava a superfície. Nenhuma folha flutuava. Era como se o rio recusasse qualquer coisa que tentasse perturbar seu reflexo. Os moradores da região evitavam aquele lugar. Diziam que ali a água não mostrava o céu, mostrava verdades. Nunca perguntei quais. Verdades costumam ser caras demais. Cheguei ainda de manhã, quando a névoa pairava baixa, cobrindo tudo até a altura do peito. O cheiro era diferente dos outros rios que conheci. Não era o cheiro de lama ou vegetação apodrecida. Era algo mais frio, quase metálico, como pedra molhada que nunca vê o sol. Atracar o barco foi fácil demais. A água não reagiu ao casco. Não houve ondas, nem som. Apenas um leve escurecimento ao redor, como tinta se espalhando lentamente. Montei meu equipamento em silêncio. O lugar exigia isso. Cada movimento parecia amplificado dentro da minha cabeça. O som da respiração, o rende da madeira sob meus pés, o atrito do metal da caixa de pesca. Tudo parecia errado por existir ali. Quando me aproximei da margem, vi meu reflexo pela primeira vez. Ele estava nítido demais. Cada detalhe do meu rosto surgia com uma clareza incômoda. As rugas ao redor dos olhos, a barba por fazer, a cicatriz antiga no queixo. O problema não era a definição. Era a sensação de que eu estava sendo observado de baixo para cima. Ajoelhei-me lentamente. Meu reflexo me acompanhou, mas demorou. Por um breve instante, meu rosto na água manteve a expressão anterior, os olhos fixos, vazios. Depois, lentamente, copiou meu movimento. Foi ali que senti o primeiro arrepio verdadeiro. Sorri, tentando afastar o desconforto. O reflexo sorriu junto, mas havia algo errado naquele sorriso. Ele durou tempo demais. Mesmo quando relaxei o rosto, ele continuou sorrindo por um segundo extra antes de me imitar. Afastei-me da margem. O rio permaneceu imóvel, mas tive a sensação clara de que, naquele momento, ele já tinha me visto por completo. Voltei à margem no fim da tarde. Passei horas tentando pescar mais afastado, evitando olhar diretamente para a água, mas o rio parecia me puxar de volta com uma insistência silenciosa. A superfície continuava imóvel, intacta, como se nada tivesse acontecido horas antes. Ajoelhei-me outra vez. Meu reflexo surgiu quase imediatamente, mais rápido do que antes. Não houve atraso. Ainda assim, algo estava diferente. Ele não repetia meus movimentos. Permanecia parado, me encarando com uma expressão que eu não reconhecia como minha. Inclinei a cabeça, tentando provocar alguma reação. O reflexo não me acompanhou. Apenas baixou lentamente os olhos, como se estivesse observando algo atrás de mim. Senti um frio subir pela espinha. Sem pensar, olhei por cima do ombro. Não havia ninguém. Quando voltei a olhar para a água, o reflexo havia mudado completamente. Eu estava morto. Não de forma violenta ou exagerada. Meu corpo parecia boiando, inchado, com a pele pálida, os olhos abertos e sem foco. A água ao redor permanecia limpa demais, como se o rio se recusasse a reagir àquilo. Meu coração disparou. Recuei de imediato, tropeçando na margem úmida. Ao levantar os olhos novamente, o reflexo havia voltado ao normal. Era eu outra vez, ajoelhado, ofegante, vivo.
Passei longos minutos tentando controlar a respiração. O medo não vinha apenas da imagem. Vinha da clareza dela, da sensação de que aquilo não era uma possibilidade, mas um registro antecipado. Decidi que iria embora no dia seguinte. A noite chegou rápido demais naquele lugar. O céu escureceu sem transição, e a névoa voltou a cobrir o rio, tornando impossível distinguir onde a água terminava e o ar começava. Dentro da barraca, tentei dormir, mas a sensação de estar sendo observado não cessava. Cada vez que fechava os olhos, via meu corpo boiando, imóvel, ocupando o espaço onde meu reflexo deveria estar. Em certo momento, senti vontade de verificar se ainda estava vivo. Saí da barraca com passos lentos. A margem estava exatamente como antes. O rio intacto, a superfície lisa. Ajoelhei-me mais uma vez. Meu reflexo surgiu diferente. Dessa vez, eu estava ajoelhado, como agora, mas havia algo errado em meu pescoço. Uma marca escura, profunda, contornando a pele como um colar apertado demais. Levei a mão ao próprio pescoço instintivamente. Não havia nada. O reflexo, porém, levou a mão mais devagar, e quando tocou a marca invisível, sorriu. Compreendi ali que aquela não seria a única morte. O rio não estava mostrando um aviso. Estava mostrando uma sequência. Acordei com a sensação de que não havia dormido. Meu corpo estava pesado, como se tivesse passado a noite inteira submerso. Ao sair da barraca, percebi que o rio parecia mais próximo. A margem havia avançado alguns centímetros, engolindo marcas que lembrava de ter feito no dia anterior. A água continuava imóvel. Ajoelhei-me mais uma vez, não por curiosidade, mas por necessidade. Era como se algo em mim precisasse confirmar o que estava acontecendo. Meu reflexo surgiu imediatamente. Dessa vez, ele não estava ajoelhado. Eu me via em pé dentro da água, com o nível chegando à altura do peito. Meu rosto demonstrava esforço, como se eu estivesse tentando respirar em um ar que não existia. Os braços se moviam lentamente, não em desespero, mas em cansaço profundo. A cena mudou sem transição. Agora eu estava preso em galhos submersos, o corpo inclinado de forma antinatural, o olhar fixo em algo fora de quadro. A água ao redor permanecia calma demais, indiferente. Em seguida, vi meu rosto parcialmente coberto pela superfície, os olhos ainda abertos, como se o rio tivesse interrompido a vida antes que ela pudesse se apagar por completo. Afastei-me da margem com violência, escorregando na lama. Meu corpo tremia, não apenas de medo, mas de reconhecimento. Cada cena parecia carregada de detalhes que eu não poderia inventar. O peso da água, a resistência invisível, a exaustão antes do fim. Tentei racionalizar. O reflexo não era real. Era algum tipo de alucinação, efeito do isolamento, da neblina, do medo. Repeti isso para mim mesmo enquanto desmontava parte do acampamento, decidido a partir imediatamente. Mas o rio não parecia concordar. Ao empurrar o barco, senti resistência pela primeira vez. A água não se abriu ao redor do casco. Ela cedeu devagar, como se estivesse grudenta, pesada demais. O barco avançou poucos metros antes de parar, mesmo sem corrente contrária. Olhei para a superfície. Meu reflexo estava lá, novamente ajoelhado. Mas agora ele levantava o olhar lentamente, como quem finalmente decide encarar algo inevitável. Seus olhos estavam diferentes. Não havia medo neles, apenas aceitação. Ele abriu a boca e falou. Não ouvi som algum, mas entendi perfeitamente. Ainda não. Um arrepio percorreu meu corpo inteiro. Soltei os remos e recuei, quase caindo do barco. Quando voltei a olhar, o reflexo havia desaparecido, substituído pela imagem comum da água vazia. Naquele momento, compreendi que o rio não mostrava mortes aleatórias. Ele mostrava possibilidades, e estava reduzindo o número delas. A sensação de estar sendo observado não vinha mais apenas do rio. Mesmo afastado da margem, mesmo dentro da barraca, eu sentia uma presença constante, silenciosa, posicionada sempre no limite da visão. Não era algo físico, era como se meu próprio ponto de referência estivesse deslocado, como se eu já não ocupasse sozinho o espaço onde meu corpo terminava. Evitei a água durante horas.
Mantive os olhos baixos, focado apenas no necessário para desmontar o acampamento. Ainda assim, percebia movimentos sutis na superfície, mudanças que não produziam ondas, apenas alterações na luz refletida. No fim da tarde, enquanto organizava o equipamento, vi algo impossível. Minha sombra no chão não acompanhava meus movimentos com precisão. Levantei o braço lentamente. A sombra demorou um instante a mais para reagir. Baixei a cabeça. Ela permaneceu ereta por um segundo, encarando a margem do rio. Meu coração acelerou de forma violenta. A sombra começou a se deformar, alongando o contorno do pescoço, estreitando os ombros, assumindo uma postura que eu reconhecia das visões na água. A mesma inclinação da cabeça, a mesma quietude antes do fim. Recuei até tropeçar em uma raiz. Quando olhei novamente, a sombra havia voltado ao normal. O rio continuava imóvel. Ao me aproximar da margem apenas o suficiente para empurrar o barco, senti algo diferente no ar. O silêncio estava mais denso, quase abafado, como se o ambiente estivesse absorvendo qualquer som antes que ele pudesse se espalhar. Sem querer, ergui os olhos. Meu reflexo não estava na água. Ele estava alguns centímetros acima dela. A imagem do meu rosto pairava na superfície, sem distorção, sem tremor, sustentada por algo que não existia. Os olhos do reflexo se moviam de forma independente, analisando o ambiente ao redor, como se estivesse aprendendo a se orientar fora do rio. Ele sorriu. Não foi um sorriso de ameaça. Foi um sorriso de compreensão, como se finalmente tivesse entendido seu papel. O reflexo levantou a mão. Ao mesmo tempo, senti meus dedos se moverem sozinhos, rígidos, contrariando minha vontade. Lutei contra o próprio corpo, o peito apertado, o ar escapando em respirações curtas. A imagem começou a se afastar da água, ganhando definição, projetando-se de forma sutil sobre a margem molhada. Não havia passos, nem peso, apenas presença. Foi nesse instante que compreendi. O rio não estava tentando me matar. Ele estava me ensaiando. Cada morte mostrada era uma forma diferente de saída. Um descarte. Mas agora havia outra opção. Uma permanência. Algo que não exigia que meu corpo desaparecesse, apenas que fosse substituído. Com um esforço desesperado, fechei os olhos e me joguei para trás, rolando na lama, longe da margem. Senti o controle retornar aos poucos, como um membro adormecido despertando. Quando abri os olhos, o reflexo havia sumido, mas algo dentro de mim também não estava mais ali. Demorei muito tempo para conseguir ir embora. Meu corpo obedecia, mas minha mente parecia atrasada, como se parte dela ainda estivesse ajoelhada à margem daquele rio, observando algo que eu já não conseguia mais ver. Remar foi difícil, não pela força da água, mas pela sensação constante de que qualquer movimento errado faria tudo recomeçar. O rio não tentou me impedir. Isso foi o mais perturbador. A superfície permaneceu lisa enquanto eu me afastava, refletindo o céu nublado com perfeição absoluta. Nenhuma distorção. Nenhuma imagem atrasada. Nenhuma morte à espera. Era como se ele já tivesse decidido o suficiente. Quando alcancei águas comuns, onde o vento criava pequenas ondas, insetos finalmente tocavam a superfície. Senti um alívio fraco, incompleto. Algo havia sido deixado para trás. Algo havia sido levado comigo. Voltei para casa dias depois. As pessoas me receberam normalmente. Ninguém percebeu nada de estranho. Ainda assim, cada espelho parecia errado. Meu reflexo me imitava rápido demais, às vezes antes mesmo de eu me mover. Em certos momentos, eu tinha a impressão clara de que ele respirava em um ritmo diferente do meu. Passei a evitar superfícies refletivas. Vidros, poças d'água, telas apagadas. Tudo aquilo me causava um desconforto profundo, uma sensação de que bastava olhar tempo demais para ver algo se reorganizando do outro lado. À noite, os sonhos voltaram. Eu me via de pé, dentro da água imóvel, olhando para cima, enquanto outra versão de mim caminhava pela margem, livre, intacta. Não havia ódio naquele olhar submerso, apenas paciência. Com o tempo, compreendi o que realmente aconteceu. O rio não me mostrou minha morte para me assustar. Mostrou para escolher. Cada reflexo era uma possibilidade descartada, até restar apenas uma. Não a que me matava, mas a que me substituía. Hoje,
Sigo vivendo. Falo com as pessoas. Trabalho. Ando pelas ruas. Rio quando preciso. Mas, às vezes, ao passar perto de um lago ou de um trecho calmo de rio, sinto uma familiaridade estranha, como se estivesse reencontrando um lugar que me conhece melhor do que eu mesmo. E evito, a qualquer custo, olhar diretamente para a água, porque sei que, se fizer isso por tempo suficiente, talvez não seja eu quem esteja do lado de fora observando. Talvez eu seja apenas o reflexo que conseguiu escapar. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!